aqui é o professor Ebster. Nessa aula nós vamos falar sobre a economia soviética, as suas bases, as formas de planejamento e também o seu colapso. Quais foram os motivos de seu crescimento e também do seu colapso. Mas antes disso, vamos rememorar alguns pontos da aula anterior. Na aula anterior, vimos sobre o Império Russo, a evolução e também o começo da formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Simplesmente nós podemos resumir nesses três quadros. O primeiro, dentro do contexto do Império Russo, há o destaque para a expansão territorial em direção ao leste, diferentemente dos países europeus ocidentais como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que se expandiam para outras regiões do mundo, para outros continentes, África, América, Ásia, Oceania. O Império Russo se expandia para territórios próximos. Com isso, seu território hoje, apesar de ser a Federação Russa depois de 200 anos, continua muito influenciado pelo território em expansão que fazia parte do Império Russo, que era caracterizado também pelo poder centrado na figura do czar. O que isso quer dizer? Que era um poder que ele era concentrado nas mãos da monarquia, da família real. Mas isso tinha a ver também com a relação que essa monarquia tinha com as pessoas, que era uma relação de extrema exploração. Ou seja, o Império Russo, quando comparado com outros países daquele tempo, era pobre, era submisso e tinha uma relação de economia semi-feudal, porque a pobreza no campo e na cidade eram muito maiores do que nos países europeus ocidentais. Talvez uma das questões dessa expansão interna seja por causa da falta de tecnologia própria e de recursos para expansão continental. Outra coisa importante, havia essa disparidade entre os países europeus centrais e ocidentais e os países europeus do leste, principalmente do Império Russo, já que não tinha tantos recursos para se expandir em termos de território para além da Europa. Mas a revolução vai se dar justamente por causa dessas debilidades econômicas e também dessas disparidades sociais. Por quê? Dentro desse contexto, nós vamos ver essa conjuntura. O que é uma conjuntura? É uma realidade posta, uma realidade dada, aquilo que realmente está presente. Algo posto é algo aparente, algo real. Ou seja, se o Império Russo fosse rico, se as pessoas tivessem condições de vida, se as disparidades fossem menores, se fosse mais industrializada, talvez a revolução não tivesse nem acontecido e os revolucionários não seriam vistos com tanta credibilidade. Por quê? Porque a população ela participou da revolução de forma ativa, tanto a população do campo como na cidade. Mas nós sabemos que o processo revolucionário também é contraditório porque os grupos revolucionários eles têm contradições, eles têm visões diferentes. Dentro do contexto da Revolução Russa não foi diferente, porque existiam os mencheviques, que eles eram a minoria, mas eles eram mais aliancionistas, eles queriam alianças com o capital, e também os bolcheviques, que eles eram a maioria e eram mais radicais. Com isso, houve a disputa de poder, que quem ganhou foram os bolcheviques. Eles tomaram poder, instauraram a República da União Soviética, e a partir disso, vários conflitos entre esses povos vão acontecer, principalmente conflitos entre grupos étnicos russos e grupos étnicos não russos, porque eles não se sentiam representados nem no poder czarista, na monarquia, e nem dentro dessa nova república, dessas novas repúblicas. Foi a partir daí que houve a perseguição aos opositores, tanto socialistas como apoiadores do monarca, e também a instauração do Partido Único.
Dentro desse contexto, a União Soviética começa seu processo de industrialização muito forte. Surge desses conflitos entre grupos socialistas e não socialistas, instaura a ditadura do proletariado, que vai consistir tanto na tomada dos bens de produção, das formas de produção, dos modos, e como também do poder. Assim vai haver a expropriação da propriedade privada e a instituição da propriedade social estatal e também a instauração do que nós vamos ver nesta aula, que é o planejamento estatal. Dessa forma, o foco dessa aula está tanto no planejamento estatal como nas bases da economia soviética, dando continuidade ao que nós vimos. A primeira coisa, vamos falar sobre planejamento estatal. Qual é o modelo de planejamento estatal soviético? Se formos analisar a imagem, aos trabalhadores do campo, também da indústria e da cidade. Eles estão em união, ou seja, essa ideia de planejamento era que o Estado comandasse todas as esferas da vida pública, tanto em termos econômicos como sociais e também políticos, porque o objetivo era fazer com que a economia fosse guiada pelo Estado em todos os aspectos. A partir daí nós vamos ver a transição do capitalismo ao socialismo. Essa imagem aqui traz o Lenin, que é o líder da Revolução Russa, que ele está com vassoura, que ele vai representar o quê? Limpando o mundo dos imperialistas, dos monarcas e dos capitalistas, como se eles fossem fazer uma nova forma de viver no mundo, uma nova visão em termos políticos, em termos econômicos. Então essa transição vai se caracterizar principalmente por aquilo que nós já vimos, como a abolição da propriedade privada, instituição do sistema unipartidário. Isso era permitido um partido, que era o Partido Comunista da União Soviética. Nesse contexto, o Estado vai enfatizar a economia, só que se enfatizar a economia dentro de um contexto de planejamento estatal diretivo, direto, contínuo e organizado conforme algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. A partir disso, vai haver a proibição tanto de manifestações, como também do pensamento livre e do multipartidarismo, ou seja, há uma instituição de uma ditadura que vai abranger vários aspectos da vida social, política, cultural e econômica do país. E é a partir disso que vai ser instaurado a primeira forma de planejamento do Estado a nível nacional do mundo. Dentro da história da humanidade, foi o primeiro país que fez um planejamento total, estatal, nacional. Tínhamos vários tipos de planejamento, mas em nível de cidade, de estado, de região. Mas no contexto da União Soviética, é o primeiro país que vai ter um planejamento geral, porque a partir disso vai ter a introdução do planejamento estatal. Aqui nessa imagem, nós vamos ver duas ideias. Essa menina representa a União Soviética. A partir daí, o planejamento estatal entra como algo super importante, como algo a ser alcançado, a ser pensado, a ser organizado pelo Estado e também a ser acatado pelas pessoas. Vai representar uma visão de status tanto nacional como status global, para mostrar ao mundo que a revolução foi bem sucedida e que o modelo socialista era o mais adequado. Foi a partir daí que foi criado o Comitê Estatal do Planejamento da União, chamado Gosplan, que sediava nesse prédio em Moscou. O que isso quer dizer? Foi a primeira vez na história da humanidade, como nós já vimos falado, que um país ele realmente se organiza para se planejar, tanto em termos de presente como a médio prazo e principalmente em termos de longo prazo. Quais eram essas características desse comitê? O principal era poder responder a tudo aquilo que a revolução trouxe. Por quê? Porque uma revolução, geralmente, ela traz muitos conflitos, muitas mortes, muitas destruições, tanto em termos econômicos, como também o desmantelamento das estruturas sociais. Ou seja, esse planejamento teria que dar às pessoas sempre uma condição de vida melhor e maior do que elas tinham antes da revolução.
e também tinha que responder aquelas necessidades que foram apresentadas pelo povo e principalmente pelo Estado, já que estamos diante também de um poder de propaganda, ou seja, se a economia da União Soviética der certo, isso vai mostrar ao mundo que o planejamento socialista dá certo e que, portanto, o modelo de sociedade socialista é melhor que o capitalista, desculpa. O que é que isso quer dizer? Que também o planejamento era uma forma de propagar as ideias do Estado e as ideias dos seus governantes. Dentro desse contexto, ela coordenava todas as ações do planejamento soviético. Em todas as repúblicas soviéticas e em todas as cidades tinham representantes, membros desse comitê, que eles apresentavam as demandas e principalmente organizavam as cidades, as indústrias, as fábricas e também o campo. Se você for observar, por exemplo, no Google Earth e colocar cidades da Rússia, do Cazaquistão, da Ucrânia, simplesmente você vai ver que tem muitos padrões de rua, de casas, de escolas que são muito iguais. Por quê? Porque no tempo da União Soviética, as casas eram iguais em todas as regiões da República e também as escolas, ou seja, tinha um padrão a ser cumprido por todas as repúblicas. Por quê? Porque era algo centralizado em Moscou, mas que atendia a todo o país. Ela foi pioneira no mundo, começou lá, e só depois que outros países socialistas e capitalistas, inclusive, vão responder e também vão copiar. Hoje, a China é o país que vai ter essa tradição de copiar essa forma de planificação. Nesse sentido, o logo principal, o slogan principal seria o quê? Planejar é organizar. Por quê? O planejamento passa a ser um instrumento político e não só burocrático. Serve não só para construir casas, escolas, ruas, avenidas iguais e organizadas. Serve também para mostrar ao mundo como se fosse um espelho de tudo aquilo que deu certo na União Soviética. Se você for pesquisar sobre a Coreia do Norte, Pyongyang, você vai ver que é uma cidade super organizada por ser a capital, a cidade que tem prédios novos, avenidas largas, mas isso quer dizer que é uma cidade espelho. Ela quer mostrar ao mundo que aquele sistema, que aquele país, que aquele modelo econômico é o mais adequado. Sabemos que há muitas contradições tanto no capitalismo como no comunismo, mas o sistema de propagação de ideias geralmente quer mostrar só as melhores partes. Então, a União Soviética não foi diferente. Dentro desse contexto, nós temos uma criação de uma base econômica muito nova. Por exemplo, se eu pego a história do Brasil, são mais de 200 anos para criar uma base econômica. Só que na União Soviética foi apenas de 5 a 15 anos de intenso crescimento para depois de 20, 30 anos a base econômica socialista já está estruturada. Que base econômica é essa? É uma base econômica que se relaciona com o desenvolvimento econômico e socioeconômico. Dentro desse contexto, inicialmente, o planejamento soviético ele era muito científico, só depois que ele passa a ser mais político. Dentro desse contexto, nós temos as ondas de Kondratiev, que ele fala o quê? Em vários períodos da história, surgem várias evoluções científicas, culturais e técnicas que vão ajudar o crescimento econômico do país. Essas ondas de crescimento, baixa, crescimento, baixa, crescimento, baixa, elas vão explicar a economia do país. O planejamento científico foi substituído 20 anos depois pelo planejamento político ideológico. O que é que isso quer dizer? Vai criar a ideia de comunismo de guerra, que é a base econômica voltada para investimentos de guerra, investimentos bélicos que em 1941 correspondiam a 45% do PIB do país. Tanto é que a participação da União Soviética em grandes guerras mundiais foi muito importante e decisiva, mas que causou impactos muito grandes no país. Entretanto, criou-se uma economia de guerra
muito forte, que até hoje a Rússia é herdeira dessa economia. Dentro desse contexto foi criada a ideia de crescimento impossível. O que isso quer dizer? Se nos países capitalistas o papel do Estado sempre é pequeno, ou geralmente é pequeno, e o papel do mercado é muito grande, já no país socialista é ao contrário. Se o Estado é muito grande, se o Estado investe muito, quer dizer que o crescimento ele pode ser muito maior do que em países capitalistas que são mais dependentes da questão de demanda e oferta e também do mercado. Dentro desse contexto, foi criados planos quinquenais, que são planos de 5 e 5 anos, que vão analisar sempre a conjuntura econômica e os interesses do país. Se formos observar a maioria dos planos, eles eram voltados mais para a indústria bélica e também para a indústria de base, que nós vamos entender daqui a pouco. Além disso, esse desenvolvimento econômico se caracteriza por uma corrida internacional em termos de planejamento. Simplesmente a gente fala sobre corrida bélica, corrida armamentista, corrida espacial, mas houve também uma corrida que poucas pessoas falam, mas que nós somos muito influenciados por ela e que até hoje ocorre, que é a corrida planejamentista. Ou seja, qual tipo de planejamento era mais adequado, mais eficiente, qual modelo econômico era melhor, capitalismo ou comunismo. Hoje a nossa ideia, a gente não tem isso em mente porque não há essas diferenciações grandes. Hoje a maioria dos países são capitalistas, mas naquele tempo não. Boa parte dos países era capitalista, mas também tinha uma grande quantidade de outros que eram ou socialistas, ou comunistas, ou ligados a esse eixo. E qual era o objetivo? Superar os países capitalistas para dizer que o modelo estatal era melhor. Mas além disso, a base econômica soviética também tinha duas principais ações, que é a exploração dos recursos naturais e também a criação de uma indústria de base. Dentro do contexto da exploração dos recursos naturais, ela vai ser muito beneficiada pelo amplo território, pela disponibilidade de recursos que buscavam certa independência energética e integração territorial. Vamos ter uma indústria poluidora, mas que ela vai gerar uma certa independência econômica e também uma corrida industrial em termos de desenvolvimento tecnológico. Hoje, assim como no passado, se relaciona ao petróleo, ao gás natural, à metalurgia, à indústria química e também bélica, dentre outros. Temos as principais regiões industriais da União Soviética, que elas se espalham por quase todas as repúblicas, principalmente a Rússia, a Ucrânia e o Cazaquistão. Mas tem uma coisa importante dessa base econômica. Diferentemente dos países capitalistas, principalmente da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, que é o quê? É uma indústria que foca apenas em bens básicos. É uma indústria de base, diferentemente de uma indústria de produção de bens de consumo. O foco produtivo soviético se dava na produção de indústria de base e de bens de produção em detrimento da indústria de bens de consumo. Isso fazia com que a economia social se limitasse mais a uma economia estatal, ou seja, o Estado vai bem, o povo vai mal, em termos também de consumo e da disponibilidade de serviços. Lembre-se que todas as indústrias eram centralizadas, eram estatais, então a indústria de alimentos servia aos interesses do Estado, que por ser menos importante do que a indústria bélica, sofria com falta de recursos e também falta de produtos. Resumidamente, nós podemos dizer que o planejamento estatal sai da parte mais burocrática, mais científica e se encontra mais dependente das decisões políticas ligadas àquela ideologia para mostrar que o comunismo seria melhor do que o capitalismo. Nesse sentido, nós vemos uma politização do planejamento e seus impactos no desenvolvimento socioeconômico da União Soviética. Entretanto, no seu auge, o crescimento econômico baseado no planejamento estatal fez com que o país apresentasse grandes índices de desenvolvimento econômico e principalmente de crescimento anual, tanto de renda como no crescimento
o produto interno bruto. Para superar essas ineficiências, foram feitas várias reformas que não tiveram impactos duradouros, mas só impactos locais e temporários. Vamos destacar também a corrida planejamentista, que era o que? Cumprir o plano a todo custo, mesmo que aquele plano não tivesse nada a ver com as questões sociais, com as questões de consumo. O que isso gerou? Um país rico, superpoderoso, um país que dava medo no mundo porque tinha ogivas nucleares, porque tinha submarinos nucleares, mas que as pessoas não tinham, pelo menos se comparado com os países desenvolvidos, condições de vida adequadas. Foi a partir daí que houve a destruição desse sistema de planificação estatal, que ocasionou várias crises ligadas também ao aumento da pobreza e da hiperinflação. Para simplificar o entendimento, eu trouxe essa referência para que nós podamos entender melhor esse processo. Ela fala o quê? A escolha do caminho de transição para a economia de mercado e a adoção da estratégia neoliberal de transição deu-se à vontade política dos dirigentes do país naquele momento, ou seja, os dirigentes do país não queriam que o planejamento estatal fosse esquecido, mas isso aconteceu. A rápida desmontagem do sistema planificado, na ausência de instrumentos de mercado, levou ao caos na economia e à crise transformacional profunda. A liberalização abrupta de preços desencadeou a hiperinflação. A privatização na sociedade, onde não existiu a legítima classe média, resultou na formação da pequena classe oligárquica, a única que se beneficiou da privatização da propriedade pública e estatal, sem nenhum benefício para a própria sociedade. Quem diz isso é Irina Mikhailova, em Sistema Planificado na União Soviética. Ela vai falar justamente sobre isso, como que esse sistema foi bom, mas por questões políticas, ideológicas e também de conflitos internacionais, ele foi fracassado. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.